E cá está, meus caros, o combustível de hoje veio do crudo comprado há um ano e não passa pelo Estreito de Hormuz, nem nunca lá passou, nem sequer perto andou. Portanto, veio do Brasil, o crudo que nós compramos vem do Brasil, vem da Argélia, vem dos Estados Unidos e agora até vem de Angola, já veio antes e agora volta a vir outra vez. Portanto, nada disto passa pelo Estreito de Hormuz, só se os petroleiros quiserem fazer umas voltinhas, fazer um bocado de turismo, dar a volta ao mundo e depois virem para Portugal, coisa que eu acho que não acontece. E, portanto, essa desculpa do Estreito de Hormuz para Portugal é bola. Mais uma razão que se pergunta porque é que os preços dos combustíveis não são tabelados a partir de agora, já que estamos em crise, já que temos 93 dias de depósito, temos 93 dias de reservas, porque é que nós não congelamos o preço como estão a fazer outros países e que vamos ver mais à frente? Aqui está a origem do crudo da nossa importação. Brasil, Argélia, Angola e a Rússia, agora a Rússia não, mas compramos a mesma o gás natural à Rússia, e Médio Oriente. E refinação e distribuição, onde é feita? Em Sines, que antigamente era Matosinhos, mas foi cortado, é Sines. O abastecimento, após o processo de Sines, o combustível é servido para o mercado nacional e a importação de refinados, nós também importamos refinados, nomeadamente de Espanha, Estados Unidos e Reino Unido, porque o que nós refinamos não chega para nós. Também importamos refinados, mas também não passam, como veem, por Estreito de Hormuz, vindo de Espanha, vindo dos Estados Unidos e vindo do Reino Unido, nada disto passa pelo Estreito de Hormuz. Portanto, andam a enganar o povo, gostam de enganar o povo, fazem de nós parvos. A verdade é que a origem do crudo de Portugal, compra, refinação e distribuição, o Estreito de Hormuz é bola, é irrelevante para o abastecimento de Portugal e dos portugueses. Bola! Portanto, contem outra, porque essa não colhe. Até porque os petroleiros que vêm do Brasil, que vêm dos Estados Unidos, que vêm de todos esses países onde nós compramos, eles continuam a fazer as mesmas viagens. Não houve aqui diferença nenhuma. Se dissessem, mas agora o percurso é outro, o roteiro é outro, fica mais caro. Não, é igual. O que está a fazer agora é o que se fazia há 2 anos, o que se fazia há 3, há 5 e há 10. Portanto, não há nenhuma diferença. Os petroleiros são os mesmos. Não venham cá com essas conversas, que isso é para boi dormir, como diz o brasileiro. Nós tínhamos que pagar o crudo ao mesmo preço que pagávamos antes. Mas está mais caro. Então não se compra. É simples. Ninguém tem que comprar. Ninguém é maluco. Ninguém vai comprar crudo quando ele está sem dólares ou euros. Vá lá. O barril, quando sabemos que daqui a 15 dias, daqui a um mês ou mais tardar, ele tem que baixar. Aliás, já está a baixar. Portanto, ninguém tem que comprar. Agora, se continuar, é como as cheias. Se continuar um mês ou 2 ou 3, aí temos que comprar outra vez, porque as nossas reservas só são para 93 dias. Mas estamos a falar de 3 semanas. 3 semanas eu tenho a certeza absoluta que ninguém está a comprar crudo nenhum. Ninguém está a fazer nada disso. Nós estamos a vender e a comprar o gasóleo e a gasolina que nós compramos o crudo há 1 ano e que foi refinado há 4 meses. Nada tem a ver com a guerra do Golfo, nada disso. Okay? Não façam dos portugueses estúpidos, porque nem todos nós somos estúpidos. Aqui estão as cotações de hoje, está exatamente a mesma cotação, como podem ver, de que estava há 1 semana. Exatamente a mesma cotação. Aqui está em 101,57. Não acredito que nenhum país esteja a comprar crudo neste momento, não consigo acreditar nisto. Ninguém é maluco que faça uma coisa dessas, não é? Que esteja neste momento a comprar crudo quando ele está a 100 ou 98, agora mais recentemente está a 98 dólares, mesmo assim é muito, porque o preço normal dele ronda aos 60. Portanto, só se fossem loucos é que iam comprar crudo a este preço para depois refinar. Só se fossem malucos, claro que não estão a fazer. E, portanto, nós temos reservas para 93 dias, os combustíveis sobem todas as semanas. Porquê? É isto que eu pergunto. Não tem nenhuma explicação. Não vale a pena tentar explicar, porque não há explicação nenhuma para isto. Isto é um roubo, isto é um assalto ao bolso dos portugueses. Isto é especulação. E especulação é crime. Desculpem lá. E, meus caros, a PSP da Guarda deteve suspeitos após disparos com arma de fogo. Com arma de fogo. Bom, eles não dizem que suspeitos são, mas também não precisam de dizer. Basta ler o texto para percebermos que são 3 cidadãos. Um ficou em prisão preventiva, mas o múltiplo homicida, na forma tentada, que tentou incendiar uma multidão, incluindo crianças na marcha pela vida, esse múltiplo homicida foi libertado e aguarda julgamento em liberdade. Isto é uma justiça podre. Uma justiça podre, meus caros. E diz o Sol, para nós não entrarmos em pânico, mas que vai haver um teste hoje, vale a pena saber exatamente o que está a acontecer, porquê e o que deve fazer. Bom, as sirenes de Lisboa vão disparar hoje
é por causa de um alerta de tsunami, não é? E era necessário, agora falo por mim, lá em cima na Serra da Estrela, um sistema semelhante de alarme no caso de uma ruptura da Lagoa Comprida. Eu fiz estes estudos há alguns anos, ia ser uma catástrofe, espero que nunca aconteça, obviamente, bater na madeira, que nunca aconteça, mas se acontecer uma coisa desse género, ali não há maremotos, mas pode haver uma ruptura, até um atentado hoje em dia, ou, enfim, um terremoto, qualquer outra coisa, essas povoações por aí abaixo, no Rio Alva, se fica tudo baixo de água, mas o problema não é água, as toneladas de lamas, pedras, árvores, madeiras, tudo isso que vem com a água. O problema nem é água, é tudo que ela arrasta, é um martelo de milhões de toneladas que vão soterrar todas essas localidades por aí abaixo. Morreria muita gente, espero que isso nunca aconteça, mas não custava nada implementar um sistema destes, ou um estudo que fosse feito, em que, se houvesse uma ruptura no paredão, disparava um alarme nessas aldeias por aí abaixo, que estão ao longo do rio, e que vão ser inundadas fatalmente, não há nada a fazer, mas pelo menos para as pessoas se salvarem. 3, 5, 7 minutos podem ser suficientes para salvar muita gente. Enviei isto para todas as câmaras municipais na região. Sabem quantas respostas recebi? Bola. Não querem saber. E, meus caros, que tristeza, Portugal volta a cair na lista dos países mais felizes do mundo. Eu a pensar que éramos o país mais feliz do mundo, eu não sei, eu não imagino porque é que nós não devemos ser tão felizes, porque é que nós não devemos ser o país até mais feliz do mundo, porque reparem, temos 2 milhões de imigrantes a contribuir para a Segurança Social, embora só trabalhem 600 mil. Mas, ouvindo a televisão, é isso que nos dizem. Portanto, estão a falar para 2 ou 3 milhões de estúpidos, pensam eles, e, portanto, a gente vai dizer que eles é que contribuem para a Segurança Social, mas olha, só trabalham 1/3 dos que cá estão. Não faz mal, eles não sabem fazer contas, deixa ficar assim. Portanto, trabalham 600 mil e são eles que sustentam a Segurança Social, embora cá estejam 2 milhões. Não sabemos de que é que os outros vivem. Bom, com o desemprego mais baixo de sempre. Esquece-se de dizer que no interior, por exemplo, já nem há desemprego, as pessoas vão todas embora, não fica lá ninguém. Olhem, de todos os filhos de professores da escola secundária e das escolas básicas ali à volta, o único que tem filhos em Portugal sou eu. Estiveram outro dia, fizeram uma reunião lá entre eles, eu não estava presente, mas vieram-me contar, olha, tivemos a ver, caso a caso, o único que tem os filhos em Portugal és tu. Tenho os filhos em Lisboa, não tenho lá na Serra da Estrela. Estão em Lisboa, mas estão em Portugal. Os outros todos estão no estrangeiro. As pessoas formam-se, licenciam-se, tiram mestrados, tiram até doutoramentos, mas nem é preciso. Basta licenciar-se e vão logo lá para fora. Dão-lhes o dobro, o triplo, o quádruplo do dinheiro que eles cá ganhariam e tinham que andar aqui a meter cunhas. Lá fora não nos conhecem de lado nenhum e metem-nos imediatamente. Médicos, enfermeiros, engenheiros, arquitetos, tudo. Tudo tem emprego lá fora. Com uma diferença. Nós é que lhe pagamos os estudos e eles vão lá para fora enriquecer países que gastaram 0 na sua formação. Gastaram 0 na formação. Quem pagou a formação deles fomos nós. E depois, em vez de eles contribuírem para o desenvolvimento do nosso país, não. Vão-se embora, vão lá para fora. Ok? Vão desenvolver países que já são muito mais desenvolvidos do que nós e que não gastaram 1 centavo na sua formação. E isto é o cúmulo da injustiça, não é? Mas é isto que acontece. E depois ficam os meus colegas, todos os professores, sem ter um único filho em Portugal. Vão todos para o estrangeiro. Desde a Finlândia, a Suécia, a Inglaterra, a França, vão para todo lado. A Suíça, menos para Portugal. Aqui é que eles não ficam. Eu ainda tenho essa sorte. E estava-me a esquecer outros 2 fatores que muito contribuiriam para que o povo ficasse mais feliz, que é a tuberculose, que teve o número mais baixo em 2024, o número mais baixo de sempre, dizem eles. O sempre dá para tudo. O mais baixo de sempre. Mas era preciso dizer que eu, quando era pequenito, me diziam que a tuberculose estava erradicada em Portugal. Morreu muita gente, realmente, na Segunda Guerra Mundial e naqueles anos depois disso. Eu tive um tio que morreu de tuberculose, em Castro Daire, mas que era o meu tio Zico, irmão do meu pai. Mas o que é que acontece? Eu cresci já na escola a dizerem, bem, nós já conseguimos erradicar a tuberculose através das vacinas, do BCG e tal. Não há mais tuberculose em Portugal. Foi erradicada. Afinal, 50 anos depois desta treta, tivemos, em 2004, apenas 1.526 ou 24 casos, que são os mais baixos desde sempre. Conseguem-me explicar isto? Façam-me lá esse favor, porque eu realmente não consigo alcançar este jornalismo. Eu não consigo alcançar. No tempo do Salazar e do Marcelo Caetano, a tuberculose era 0. Agora, que temos 1.526 casos, é o mais baixo de sempre. Portanto, 1.526
é menos do que zero. Certo? Jornalixos. Certo? Fugiram da matemática como o diabo da cruz. Aqui está a consequência disso. E por falarem sempre, aqui está outra vez. Neve e temperaturas negativas que congelam o United Kingdom, o Reino Unido, depois do sol da primavera. E no ano mais quente de sempre, dizem eles que é o ano mais quente de sempre. Isto é do Independent, portanto é um jornal em inglês. Sempre significa, lá está, que as temperaturas começaram a ser medidas com o mínimo de rigor e no número minimamente aceitável de termómetros com o mínimo de rigor em terra e no mar a partir de 1990, como eu vos disse no vídeo anterior. E, portanto, calma, mas não é 1990 antes de Cristo. Isso aí até podiam dizer menos, desde sempre. Não, é 1990 depois de Cristo, está bem? Portanto, há 30 e poucos anos, 36 anos. Este é um desde sempre muito curtinho, mas que dá muito jeito a quem não pergunta nada, a quem encolhe os ombros, como infelizmente a maioria do nosso povo encolhe os ombros e diz, digam lá o que quiserem, quero lá saber se para alguma coisa. Mas devíamos desmentir este jornalismo miserável. E cá temos a economia de Portugal a ser sustentada pelo turismo em vez de o ser pela indústria. Estamos a convergir a passos largos, não com a Europa, nem com os países mais envolvidos da Europa, mas sim com a República Dominicana, com o Camboja, com as Filipinas, com o México e até com Cuba. Estamos quase a chegar ao nível de Cuba em termos de turismo. Como sabem, Cuba vive do turismo e nós para lá caminhamos. Portanto, meus caros, o barómetro aponta para 83 milhões de dormidas e 7 mil milhões de proveito. Quer dizer, temos 34 milhões de hóspedes em Portugal e só somos 10 milhões. Eu acho que agora até seremos menos. Quer dizer, somos mais que os imigrantes, mas portugueses mesmo vamos ser para aí 9 milhões. Com os imigrantes, ninguém sabe quando seremos. Talvez 11, talvez 12, talvez 13, não fazemos a média, mas sabemos que, apesar de estarem cá os milhões e só trabalhar 1/10 deles, sabemos que são eles que mantêm as nossas reformas dos nossos idosos, são eles que fazem isso tudo. São 400 mil, são 500 mil, estão cá 2 milhões, mas esses 400 mil é que nos salvam, certo? Ok, muito obrigado. E cá está a prova que isto nunca é mau para todos. Até Angola já está a começar a vender outra vez. Tiveram décadas sem vender petróleo, pelo menos uma década e meia, porque é um petróleo muito caro, extrai-se no mar, não é? A Venezuela, com o seu petróleo viscoso, muito viscoso, como o melaço ácido, pode começar a vender outra vez. Este Trump sabe muito. Há quem diga, o Trump sabe muito. Eu não sei se ele sabe muito, se foi coincidência. O que eu vos digo é que os burros que o chamam a ele de burro é que são os verdadeiros burros. São mais burros do que os quadrúpedes. Isso é de certeza absoluta. O Paquistão é o país mais poluído do mundo em 2025. Vejam esta imagem. Eu acho que é por isso que os paquistaneses estão a apontar para Portugal e estão a vir todos em catadupa. Eu acho que é por causa da poluição. Será? Será por causa da poluição? Não quero viver aqui no Paquistão. Eu vivo aqui tão bem, mas o problema é a poluição. A gente anda todo de moto, toda a gente anda de moto e de carros e de motas e de carros e tuk-tuks e de diabo a 4. Vamos para Portugal. Em Portugal aquilo é bom, ainda tem um bom clima, mas quando lá chegarmos, passado pouco tempo, a gente vai contribuir um bocadinho para aquilo ficar pior. E tem um bom clima, tem praias, nós não vamos trabalhar, temos tempo para ir para a praia. Também podemos fazer uns assaltositos, que não é que a gente pense nisso. Mas se faltar o trabalho, nós também não vamos para lá trabalhar. Mas se faltar o trabalho no meio do não querermos trabalhar, se tivermos que trabalhar um bocadito e depois a gente descansa, também há muitos sítios. Por exemplo, lá embaixo, na Quinta do Lago, perguntem lá como é que tem sido aquilo. Aquilo é de uma ponta à outra. Em cada casa em que os metem, passado um mês ela está assaltada e roubam-lhes tudo. Pronto, não sei porquê, mas só pode ser coincidências. Porque bem sabemos, e o nosso presidente da antiga política judiciária bem nos disse, que os estrangeiros não cometem crimes. Os únicos que cometem crimes são os portugueses, os que nasceram cá, não os novos portugueses. Esses também não cometem crimes. Aqueles que não sabem falar português chamam-se novos portugueses, segundo o Marcelo, mas esses também não cometem crimes. Quem comete crimes são pessoas como eu e como vocês. Falam português, nasceram cá, falam português, esses é que cometem crimes. Portanto, seus criminosos.
E cá está ele, podia ter matado 4 mulheres e 3 crianças, ou 6 mulheres e 10 crianças, mas o cocktail felizmente não se incendiou, felizmente. Tal era a quantidade de droga que ele tinha naquela cabeça. Porque sabem como é que é, eles acordam às 6 da tarde, fumam umas ganzas e vão para as manifes. Foi exatamente o que aconteceu. Quem me segue sabe o que é que eu estou a falar. São os tipos da esquerdoide. Acordam às 6 da tarde, fumam umas brocas, vão para as manifes. Como a manife não era deles, tiveram que fazer as neiras, porque sem manifes é que eles não podem passar. Bom, se ele tivesse escrito umas pataquadas absurdas na internet, como fez o Mário Machado, não é que eu esteja a defendê-lo, que eu nem sei o que é que ele para lá escreveu, mas deve ter sido alguma coisa muito grave para o levarem preso, eu não faço a mínima ideia. Mas pronto, escreveu umas coisas na net, discurso de ódio, como se chama agora, só é discurso de ódio se for da direita. Se for da esquerda, até pode mandar coquetéis de molotov para cima das pessoas, que isso não é discurso de ódio nenhum. E tem razão, não é discurso, é só ódio. Discurso não tem. Portanto, como o ódio não dá cadeia, mas o discurso de ódio dá, é por isso que este indivíduo está solto, está liberto, para continuar a tirar coquetéis para cima de outras manifes. O problema é que se ele se engana, acorda às 6 da tarde, mete umas brocas que vai para a manif, se engana e atira com os coquetéis de molotov para cima da manif deles. Isso é que era mau. Eu também não quero que isso aconteça, coitados. Deixá-los viver muito tempo para assistirem à vitória da direita em Portugal. E, meus caros, com esta termino a segunda ou a terceira parte, já vamos com quase 50 minutos, tenho que partir em 3 partes, este telejornal do dia 24 de março, um dia que infelizmente é mau para mim, já vos expliquei porquê. Eu não sei o que é que impede os países democráticos de proibirem a especulação descarada, porque isto é especulação descarada, meus caros. Pois ninguém compra crudo a 100 euros, 110, 107, como esteve anteontem, há 3 dias. Ninguém compra. Não há nenhum maluco, nenhum gestor de uma petrolífera que compre o crudo a este preço. O que é que ele faz? Espera a ver se baixa. Há reservas. 93 dias em Portugal, há outros países que têm mais, 4 meses de reservas. Portanto, não têm que comprar a este preço. Se compram, são loucos, eu não acredito que comprem. E pronto, a Eslovénia, o que faz? É o primeiro país da União Europeia que introduz o racionamento de combustível. Meus caros, racionamento de combustível para quê? Se ninguém compra combustível a este preço, se ninguém compra fuel, Brent a este preço, não é preciso fazer nada disso. É preciso fazer o tabelar, o limite, como fez infelizmente o espanhol maluco, que conseguiu ao menos ganhar alguns pontos junto da sua população com esta medida de baixar o IVA dos combustíveis. É só isto. É dizer assim, não é possível venderem ao dobro ou triplo do preço que compraram. Os senhores estão a vender mercadoria que foi comprada há 4 meses depois de refinada e as petrolíferas estão a vender mercadoria que compraram o ano anterior a preços baixíssimos. Não podem vendê-los ao dobro e ao triplo do preço. Portanto, até porque se o Brent ou o crudo, como quiserem, já esteve a 147, quase 150 euros aqui há uns anos e os combustíveis nunca subiram como agora, já estiveram a 2 euros, é verdade, mas nunca estiveram a 2,20 euros e estavam muito mais caros, 150 euros, não é os 98 de hoje. Hoje estão a 98, o máximo que atingiram esta semana foi 107. Eu não acredito que ninguém esteja a comprar combustível a este preço, meus caros, ninguém é doido, ninguém é estúpido. Por amor de Deus, um gestor que comprasse combustíveis a este preço de uma petrolífera era posto na rua imediatamente. Então, o que é que diria o Conselho de Administração, o Board? Ia dizer o quê? Oh maluco, tu és doido? Comprar combustível a este preço? Vai. Dar uma volta ao bilhar grande. E, portanto, ninguém faz isso. O que é que se faz? Neste momento, espera-se. Espera-se a ver se realmente a coisa baixa ou não. Se baixar, voltas a comprar. Se não baixar, aguenta-se até que baixe, porque tem que baixar. Se ninguém comprar durante uma semana, 2, 3, 4, podem crer que o petróleo baixa. As gasolineiras, as petrolíferas, têm que vender. Tem que vender, a produção está lá, tem que sair. Não pode ficar armazenada lá. Nem tem lá para tanta produção. Portanto, e atenção que a produção é diária. A produção é diária, não podem parar, não podem fechar a torneira. Portanto, aquilo tem que ir para algum lado. Ou seja, com uma questão de tempo, e estamos a ver que nos últimos 2 dias já baixou imenso, já está em 98, portanto, já baixou 10 dólares o barril, pelo menos. Então, já estamos em baixa, como vira-se, andem para trás, que veio ou neste vídeo ou no vídeo anterior, no episódio anterior, vão ver que o Brent está a baixar. E, portanto, é só manter assim. Ok, gastem menos,
Mas, de qualquer maneira, Portugal tem reservas para 93 dias. É que nem é preciso dizer gastem menos, nem é preciso isso. Temos reserva para 93 dias. Quando chegarmos a um mês, então vamos só na terceira semana, quando chegarmos a um mês, fazemos o ponto da situação. Ainda temos reserva para mais 93 menos 30, 63 dias. Portanto, ainda temos mais 2 meses. Nós, no final deste mês, ainda temos mais 2 meses. E depois, a meio do próximo mês, é que se vê. E ainda temos mais mês e meio. Desculpem lá. Mas estão a fazer de quem estúpido? Mas quem é que é estúpido, no vosso entender? Os portugueses são todos atrasadinhos? Não. Mas quem é que está a comprar petróleo a este preço? Quem é que está a comprar Brent crudo a este preço? E estão a ver que ele está a baixar. Claro que vão baixando e vão vendo. Como é que é? Há reservas. 93 dias em Portugal. Reservas. Há países que têm 120 dias de reservas. Não têm que comprar agora. Ok? Portanto, se estão a comprar agora, são loucos. Ou então é pior, estão a fazer de nós loucos. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, e o petróleo também.